né, cujo título é A Influência das Emoções. E é óbvio e evidente que uma vida vitoriosa, ela depende de uma vida emocional saudável. Quem deseja ter uma vida de vitória, ou quem deseja ser vitorioso na vida, precisa ter o seu emocional fortalecido, sarado, tratado. Amém ou amém? E nós que temos visto já algumas coisas nessa área nas últimas semanas, hoje eu quero trazer mais um pouquinho. É claro que eu não vou trazer tudo, impossível, mas eu quero trazer um pouquinho daquilo que já temos ministrado. Amém? E eu quero trazer isso para o primeiro passo para uma vida vitoriosa. Então, a influência das emoções. Provérbios capítulo 25, 28, vai dizer exatamente isso. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. No lugar de homem, leia, pessoa. Uma pessoa que não consegue conter, domar, dominar o seu espírito, que na verdade são suas emoções, se equivale a um país sem exércitos. Há uma versão, eu não me lembro se é a nova versão, na versão na linguagem de hoje, não lembro qual é a versão, que vai falar exatamente, é como um país que não tem exército, que não tem defesa. Essa versão vai dizer, é como uma cidade cujos muros foram derrubados. Você sabe que a maior e a principal defesa de uma cidade na antiguidade eram os seus muros. Toda cidade deveria ter muros, muralhas, porque impediam ou pelo menos dificultava a entrada dos inimigos, a invasão dos inimigos. Impedia que os inimigos tomassem a cidade. Então, não existia cidade sem muralhas. Toda cidade minimamente organizada, ela precisava ter muralhas e portas, entradas principais. Então, a Bíblia está dizendo isso. Olha, como uma cidade que não tem muros, cujos muros foram derrubados, ou seja, totalmente vulnerável aos ataques, totalmente vulnerável ao domínio de seus inimigos. Assim é uma pessoa cujo espírito não é dominado. Assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Assim é a pessoa que não se controla. E eu quero trazer aqui uma outra versão, que é a NBV, que vai dizer assim, um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Então, um homem que não sabe controlar as suas emoções, eu preciso controlar as minhas emoções. Não tem pessoas que são totalmente descontroladas? Tem mulheres que são totalmente descontroladas. Que, se for casado, o marido tem que ser um poço fundo de paciência para conviver. Tem mulheres que são muito difíceis de lidar. Mas também tem homens muito complicados e muito difíceis. Tornam-se violentos, agressivos. Então, quando as pessoas não controlam, e você vai daqui a pouco, já entender o que são emoções, você vai daqui a pouquinho, já entender como se controla a emoção, o que na verdade são emoções. Você vai aprender isso direitinho. Então, tem pessoas que não têm controle nenhum. Tem pessoas que são demitidas de um emprego excelente. Por quê? Porque ouviu alguma coisa, ou o chefe deu algum comando, a pessoa não estava num dia bom, e ela reagiu de maneira inadequada, e aí, o chefe não leva desaforo,
Você está demitido. Olho da rua. E a pessoa, meu Deus, onde que eu estava quando eu falei aquilo, quando eu reagi daquela maneira? Quando eu me descontrolei? Eu perdi o melhor emprego da minha vida. Quantas pessoas perdem oportunidades maravilhosas? Quantas pessoas perdem o casamento porque não são controladas nas suas emoções? Quantas pessoas saem da igreja e da presença de Deus por não terem as suas emoções controladas? Então nós precisamos ter o controle absoluto das nossas emoções. Quem entendeu, diga amém. Então, o que é emoções? Emoção é uma reação. Então, presta atenção, porque você vai entender algo hoje que você nunca entendeu. E você vai aprender algo hoje. Ou seja, o que você não sabia. Emoção é uma reação. Emoção é uma o quê? Reação. Diga, emoção é reação. Que tipo de reação? É uma resposta imediata que o nosso cérebro produz diante de alguma situação, de algum episódio, algum acontecimento, de alguma coisa que você captou no mundo exterior. Quando você vê algo belo, você fala, uau! Você já reage com emoção. Quando você vê alguém agindo com covardia contra outra pessoa, e você olha aquilo, você capta com os teus olhos e você já fica irado, irritado, te dá uma coisa por dentro da vontade. Eu tenho essa fraqueza que eu procuro, claro, controlar, mas eu não consigo ver covardia. Eu sou daquele tipo que, se eu ver covardia, eu vou me meter no meio, vou dar um jeito de... Não aconselho ninguém a fazer isso. Eu procuro controlar. Eu olho tudo em volta, toda a situação, e eu vejo, dá para mim? Dá para mim. Então, se dá para mim, eu vou. Uma vez nós a gente saindo daqui, após o culto, indo para casa, chegou ali no Farrula, eu vi um rapaz, e ele agredindo a mulher, deveria ser esposa, namorada, alguma coisa. Eu passando, olhei, aí instantaneamente, quando eu olhei, eu vi aquilo, eu já freiei o carro. Aí já comentei no carro, aí a pastora já falou, não, eu disse, que isso, para, não, vai embora, não sei o que, você não sabe o que está acontecendo. Aí eu não aguentei, mano. Dei aquela rezinha, parei assim, baixei o vidro, já olhei assim, na hora o cara parou e saiu andando com ela. Provavelmente ele vai agredir em algum outro lugar, mas na minha frente, não. É instintivo. A emoção, ela provoca reações na gente. Indignação, raiva, alegria, admiração. E a gente expressa isso com o nosso corpo. Quando vemos algo belo, a gente... Né? A nossa expressão é de que viu algo bonito. Quando você vê algo que te assusta, você já se prepara para correr, não é? Opa! Deixa eu meter o pé daqui. Então, a emoção, ela não é algo que está lá dentro da gente e a gente evoca ela na hora que a gente quer. A emoção, ela é uma reação. A emoção só se manifesta diante de uma situação captada por nós. Quem entendeu, diga amém. Como quando, nos piores momentos da minha vida, né, nós fomos olhar, a pastora estava grávida ainda do Lucas, que está aqui, já está quase mais alto do que eu. Na época, ele estava na barriga, né? Ela estava grávida do Lucas. E nós fomos a uma lan house na época para poder ver o resultado do concurso, né, do cargo que eu exerço, o cargo público que eu exerço hoje. Estávamos ali, quando eu olhei, eu não acreditei, porque eu fiquei na posição 199. Eu li 199, mas eu entendi 299. E 299 eu estaria fora. 199 eu estaria dentro.
Na hora que eu bati o olho assim, foi um misto. Mas na hora que o meu cérebro corrigiu, não, 199. Eu falei, uau, 199, consegui, estou dentro. Já foi aquela emoção, porque eu sei que a minha situação financeira dependia daquilo ali. E foi uma forte emoção para mim. Então é uma reação que nós temos. Quem entendeu, diga amém. É uma reação que nós temos. E geralmente essa reação, ela acontece, né? Ela é uma reação química, não é? Né? Vou falar dessa maneira. O nosso cérebro, ele faz produzir, não é, umas reações químicas e aí o nosso corpo reage a esses estímulos químicos do nosso cérebro. Então, emoção, podemos dizer que emoção é química. Amém? Emoção é química. Emoção é uma reação. Ok? Segura isso aí, então. Ninguém é capaz de evitar as emoções. Elas simplesmente acontecem. Você não consegue conter-se. Quando você vê alguém, uma pessoa espancando a outra, você não consegue conter a tua emoção. Você pode até conter a tua reação posterior à emoção. Porque primeiro você tem a reação emotiva. Depois você age, se comporta de acordo com a emoção. Então você vê uma pessoa agredindo a outra, uma pessoa espancando a outra de maneira tão... a palavra que eu usei aqui, de maneira tão violenta, mas não é violenta, esqueci a palavra aqui agora. Covarde, de maneira tão covarde. Obrigado, foi Gilberto, né? Foi Gilberto que falou? De maneira tão covarde. Então, qual é a emoção? É a indignação, você fica indignado. E você fala, não pode. Essa é a emoção. E você fala, não vou deixar. Aí daqui a pouco você mede o tamanho do sujeito e você vê que ele dá 2 de você, você fala, não, assim, dessa vez vai passar, tá? Porque se você der vazão à tua emoção, filho, tu vai apanhar também, sim ou não? Sim, então primeiro você mede ali naquelas frações de segundo se dá para você ou não. Esse dia eu estava olhando a televisão, de vez em quando eu vejo essas coisas. Esse dia eu estava assistindo a televisão, reportagem aqui no Rio, numa UPA qualquer daí, 2 marmanjos brigando no atendimento da UPA. Aí eu parei para olhar, falei, meu Deus, nenhum dos 2 sabe lutar. Mas viu? Os 2, aí o outro vindo dando tapa assim, de cima para baixo, umas coisas, mas eu falei, eu não aguento ver isso, gente. Eu não consigo ver. Eu acho tão engraçado aquilo, e ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, como que pessoas que não sabem o mínimo, se defender o mínimo que seja, que não sabe dar um soco, que não sabe dar um tapa, que não sabe nada, vai se aventurar contra alguém que ele não sabe se a pessoa sabe ou não lutar. Então, às vezes, nós partimos para determinados comportamentos motivados pela nossa emoção. Então, eu não sei lutar, parto para cima de alguém que, de repente, saiba lutar. Porque eu fiquei indignado, com raiva, eu não gostei do que ele falou, do que ele fez, ele passou na minha frente na fila. E eu, com raivinha, eu vou lá bater com a minha cara na mão dele. Não é? Porque tem gente que é assim, que é muito bom em bater com a cara na mão dos outros. Porque não soube controlar as suas emoções. E tem muita gente morrendo hoje porque não sabe controlar as suas emoções. Tem muita gente matando hoje porque não sabe controlar as suas emoções. Então, o que você já matou na tua vida por não saber controlar as tuas emoções? O que você já perdeu? O que você já matou de sonhos, de projetos, de realizações, por não controlar-se, por não ter os impulsos emocionais, por não conter a reação? Porque a emoção é uma reação.
E nós não somos capazes de evitar essas emoções. Mas, aliás, é o próximo aqui. Todos somos potencialmente capazes de impedir que essas emoções se transformem em algo que é destrutivo. Quem está entendendo aí, diga amém. Porque o que você está aprendendo nessa noite, se você realmente colocar em prática, se você procurar interiorizar isso, aliás, provavelmente isso vai depois para o YouTube, canal Academia da Vida, você assiste lá de novo. Porque isso aqui você carrega para a vida. Isso aqui muda a tua vida. Você vai ter uma reação emocional. Indignação, raiva, seja o que for. E você não pode evitar essa reação. Mas você tem o potencial de controlar aquilo que vem depois da reação emocional. A emoção vem. Não tem como evitar a emoção. Mas você pode controlar o teu comportamento, a maneira como você vai se comportar a partir daquela reação. É como eu disse, você fica indignado, porque um está batendo no outro. Você fala, não posso deixar. Mas quando você vê o tamanho do cara, você fala, respira fundo, olha, mede ele, mede você. Fala, é. Então, a indignação você não controla. A indignação, melhor dizendo, você não evita. Mas o comportamento que vem depois, você consegue controlar. Como eu disse, alguma coisa aconteceu na empresa, lá onde você trabalha, trabalhava, e você perdeu o emprego porque você não reagiu de maneira profissional. Você colocou as suas emoções na frente do teu profissionalismo. A tua vontade é de dar um soco em alguém, xingar alguém, falar alguma coisa indevida, mas você deveria controlar esse comportamento. A indignação veio, o sangue ferveu, a palavra veio aqui. Você falou, opa, respira fundo, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, me abençoa, Espírito Santo, me controla. E você, tá bom, desculpa. Seja humilde. Mas às vezes não. A tua emoção fala mais alto. E você perdeu o melhor emprego da tua vida. Porque você não soube se controlar. Quem entendeu, diga amém. Perde o casamento. Perde o namorado. Perde o noivo, a noiva. Perde oportunidades de negócios. Perde amizade. Perde relacionamento familiar. Tudo porque não controla as suas emoções. E pessoas assim são como uma cidade que não tem muros. Cidades que não têm proteção. São pessoas vulneráveis. Serão destruídas porque os teus inimigos emocionais estão te dominando porque você não tem uma barreira que te proteja. Quem entendeu, diga amém. E aí você não pode ser uma pessoa vitoriosa. Como que você vai ser um profissional? Aliás, as pesquisas indicam que a maioria absoluta das pessoas, 90%, se eu não me engano, das pessoas, são contratadas pelo currículo que apresentam. Opa, a empresa vê o currículo e fala, uau, queremos essa pessoa. Mas a grande maioria é demitida, não é por causa do currículo, não é por um mau desempenho profissional, é por um mau desempenho o quê? Emocional. Não sabe trabalhar em equipe, não sabe conviver na equipe, não sabe responder emocionalmente dentro da empresa. Currículo é maravilhoso, mas o comportamento é péssimo. E não fica em lugar nenhum. Então, como você vai ser uma pessoa vitoriosa na tua área financeira, na tua área profissional, se você não contém as tuas emoções, se você é uma cidade que tem muros, não vai ter prosperidade. E tem pessoas que são o contrário. Você fala assim, cansei dessa empresa. Chega lá, 5 anos, 10 anos, sai lá de casa, eu fiz minhas contas. Porque ficou com raiva, se aborreceu com alguma coisa.
Então não consegue prosperar. Quem entendeu, diga amém. Mesma coisa no casamento, enfim, você entendeu. Nas várias áreas de relacionamento. Então todos somos potencialmente capazes de impedir que as emoções se transformem em algo destrutivo. Não podemos impedir as emoções, mas podemos controlar os nossos sentimentos e comportamentos decorrentes dessas emoções. Quem entendeu, diga amém. Então diga assim: Senhor, que nessa noite o Senhor me ajude a controlar as minhas emoções. Que nessa noite o Senhor me abençoe. Que nessa noite o Senhor me ajude, porque eu preciso melhorar o meu comportamento emocional. Aleluia. Mais uma reflexão aqui. Quem não tem inteligência emocional é incapaz de construir qualquer coisa duradoura. Então, amados, a partir de hoje você vai rever muita coisa na tua vida. Porque não adianta nós virmos para a casa de Deus, orarmos e recebermos oração. Ter a nossa cabeça ungida com óleo, como você vai ser ungido daqui a pouco. Não adianta você fazer um voto. Não adianta. Se você não compreender que você precisa melhorar a tua vida emocional. Amém ou não amém? Porque tem pessoas que não vão ser salvas, não vão para o céu por causa das emoções. Tem pessoas que vivem pecando por causa das suas emoções. Tem pessoas que chegam ao absurdo de ficar com raiva de Deus, revoltadas contra Deus. Tudo por causa das suas emoções